Bom dia a todos, meu nome é Jefferson, adicto em busca de recuperação. Família, eu vou estar lendo aqui uma passagem da Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 31. E as palavras do Senhor dizem assim: Ele disse então aos seus discípulos: É por isso que eu lhes digo, pare de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer e com o seu corpo, quanto ao que se vestir. Pois a vida vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Vejam os corvos, eles não semeiam, nem colhem, não têm nem celeiro, nem depósito, contudo, Deus os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um côvado da duração da sua vida? Portanto, se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam tanto com as outras coisas? Vejam como os lírios crescem, eles não trabalham nem fiam, mas lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais ele vestirá vocês, homens de pouca fé. Assim, parem de procurar o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados. Porque, e por todas essas coisas, que as nações do mundo se empenham ansiosamente, mas o Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Em vez disso, continue a buscar o reino dele, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Família, bom dia novamente. Eu trouxe essa palavra aí que eu abri na Bíblia, fiz minha oração, né, para Deus conduzir aí minhas palavras, fazendo igual fez com Jeremias, colocando não as minhas palavras, mas sim as próprias palavras dele na minha boca, né? E a mensagem que eu venho trazer no dia de hoje, essa palavra ela é muito didática, ela é praticamente explicativa. Jesus era fantástico, então não tem muito mais o que explanar. Mas trazendo para a gente no dia de hoje, principalmente na nossa mente, na nossa cabeça, ela é muito traiçoeira. E a mente, muitas vezes, de um adicto, que eu sou adicto igual vocês, ela é mais traiçoeira ainda. Então a gente muitas vezes fica ansioso com coisas, muitas vezes, que desnecessárias. Muitas coisas que a gente deixa se levar pela emoção, pelo sentimento e não pela razão. Eu queria até que um companheiro tivesse aqui, eu não vou citar o nome porque eu estou gravando um vídeo, né? Mas graças a Deus ele está fazendo nossa alimentação, nosso almoço. Mas você vê que ele está ansioso até demais, contando um dia, se vai ser um dia a menos ou um dia a mais, para chegar à saída dele. E eu compreendo isso. A gente, quando está privado de alguma coisa, privado da liberdade de alguma coisa, a gente fica ansioso por certas coisas. Então a gente acaba confiando mais em coisas fúteis, como confiando nos nossos empregos, confiando no dinheiro, confiando nos nossos posses materiais, nos nossos bens, sendo que muitas vezes a gente acha que a gente precisa de alguma coisa, mas Deus sabe o que seria realmente bom para nós. Então, por que eu vou ficar ansioso se amanhã vai ter guerra no mundo? Por que eu vou ficar ansioso se amanhã, depois que eu sair daqui, eu vou ter um emprego bom, se minha família vai me receber de braços abertos ou não? Essa preocupação, infelizmente, não vai te levar a nada. O que você pode fazer é clamar, procurar. Porque assim, aqui fala, Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Mas uma oração nada mais do que uma conversa com Deus. Mesmo Deus sabendo o que você necessita, não tenha medo de pedir. Não tenha medo de pedir. Tem uma pessoa que eu considero como um pai na Alta Clínica, que é meu paizão, mas nem tudo só porque ele é meu pai eu concordo com ele. Porque eu vejo ele muito falando que hoje ele só agradece. A primeira coisa que eu faço é agradecer, mas eu não deixo de pedir. Porque Deus sabe do que eu preciso, mas eles muitas vezes querem a nossa humildade, não humilhação muitas vezes, que Deus não quer humilhar a gente. Quem quer humilhar a gente é o inimigo. Mas Ele quer a nossa humildade de a gente saber que a gente precisa dele.
Então, todo dia nas minhas orações eu peço sabedoria, peço que Ele me dê o espírito de brandura, serenidade, autodomínio, mente aberta, boa vontade, honestidade, humildade, fé, coragem, maturidade, compromisso, disciplina e principalmente dedicação. Dedicação aos caminhos de NA, dedicação aos caminhos da recuperação, dedicação ao caminho do meu poder superior, que é Deus e Jesus Cristo, que eu acredito que o nome dele seja Jeová. E também, principalmente, dedicação a Ele. Porque, igual eu li ontem nas palavras, quais é os 2 primeiros mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame seu próximo como a si mesmo. Então, a gente, muitas vezes, e isso é natural do ser humano. Você vê que essa passagem aqui, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E as pessoas já eram preocupadas, muitas vezes, com o dia de amanhã. E as coisas na época eram mais difíceis do que hoje, muitas vezes, em questão de estrutura e questão de alimentação saudável. Mas hoje, as aflições que esse mundo de hoje, globalizado, nos leva, é normal a pessoa ser ansiosa, é normal, infelizmente, eu leio muito livro. Engraçado, hoje, as comodidades que a gente tem, os entretenimentos, como vários cinemas, show, alguma coisa, e nunca se viu uma população tão doente, tão depressiva, tão com transtorno de ansiedade, tanto com transtorno de borderline, tanto com outros vários tipos de transtornos mentais. Pequenos, graus leves e graus graves. Mas nunca se existiu tanto no mundo, porque essa é uma sociedade que a gente vive hoje falida. Porque o mundo jaz do maligno, desde que Jesus, quando falou, ele falou que o mundo já pertencia ao maligno. Então, cada dia mais a gente vive no mundo doente. Mas como Jesus falou aos seus discípulos, quando estava já para ser crucificado, ele falou bem assim: Pai, ele orou, porque ele sabia que ele não ia estar em momento em carne com eles, mas ia estar em espírito. Mas mesmo assim ele pede ao Pai: Pai, vigie sobre eles, estejam com eles, porque assim como eu não pertenço ao mundo, eles também não pertencem. Então assim, aqui fala: buscai primeiro o reino de Deus. Então, em Paulo fala assim, Deus praticamente só quer que a gente seja obediente, igual o Tiagão fala muito, meu paizão. Só quer que a gente seja obediente. Por isso que eles deu os mandamentos pra gente, não para ser injusto, porque esses mandamentos, não tem um mandamento de Deus, porque Deus é amor, não tem um mandamento dele que seja ruim, prejudicial. Isso mesmo, senhor Alexandre. Prejudicial, não tem nenhum. E outra, Deus é tão fantástico em nos amar que nada é difícil de fazer pela nossa carne, pela nossa criação, pelo nosso comportamento, porque desde o pecado de Adão a gente já vem contaminado pelo pecado. Pra gente é fácil fazer os desejos da carne. Só que Deus podia muito bem falar assim: não, só vai entrar no reino dos céus quem tiver a fé para mover uma montanha. Só vai entrar no reino dos céus quem conseguir andar sobre as águas. Mas não, ele só pede pra gente ser obediente, amar ele acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Então não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque Deus proverá. A gente que tem eu mesmo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou um dependente químico, que eu sou um adicto, mas um adicto principalmente de recuperação. Porque graças a Deus eu ser um adicto, Deus permitir isso acontecer na minha vida, eu conheci uma programação que não só me ensina uma nova maneira de viver, mas me ensina a ser um ser humano melhor. Esses princípios que o programa tem consegue me trazer, me tornar uma pessoa melhor que o normótico que não conhece esses princípios detalhadamente, igual a gente aqui conhece, igual essa programação conhece detalhadamente. Então, o que é mais nada do que o quê? Procure o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. É o terceiro passo. Entrega, né? Entrega. Como que é o inicial do terceiro passo? Decidimos entregar nossas vidas ao cuidado de Deus da forma que nós o compreendemos. Então a gente decide entregar nossas vidas e nossas vontades. Quando a gente entrega, a gente está buscando o primeiro reino, porque a gente entregando a nossa vida ao nosso Criador, quem mais sabe bem melhor do que a gente mesmo o que faz bem pra gente? Verdade. É nosso Criador. Quando você cria uma TV, você faz uma TV, você sabe o que vai fazer bem pra ela ou não, e você sabe o que você deve fazer para ela não se prejudicar. Então você orienta, por isso que vem o manual de fábrica. A Bíblia nada mais é do que um manual de vida, mano.
um manual de vida, um manual de discernimento. Então eu trato a Bíblia, eu vejo algumas religiões que falam que não deve estudar. Mano, estuda, procura saber, procura ler, principalmente o Novo Testamento. Provérbios é muito bom, mas o Novo Testamento, você entendeu como que Jesus agia, como Jesus, pô, é fantástico. Tá bom? Eu venho trazer aí essa mensagem para o grupo de hoje. Eu espero aí que todos tenham um sábado abençoado, iluminado e protegido. Que eles concedam um final de semana maravilhoso para vocês. Muitas vezes é um dia difícil para quem está internado em clínica. Então, mas a gente está aqui, somos todos uma família hoje. Amém. Então, precisar conversar, precisar desabafar, precisar alguma coisa, mesmo que eu não consiga ajudar com palavras, nem com comportamentos, eu vou tentar passar um vídeo, eu vou tentar pelo menos ouvir. Você já tendo alguém para falar, ouvir, sabendo que vai morrer com aquilo, com a pessoa, já ajuda muito. Amém. Amo todos vocês, viu gente? Amém. Tchau, família. Amém.